conhecer história é muito importante para que a gente mude o mundo, para que a gente transforme as coisas da maneira que elas vêm andando. E o mais importante, eu acho, no caso da mulher, é a nossa linha do tempo ser clara. E é legal porque, pelo fato da gente ter sofrido muito, a gente acaba tendo um discurso gasto, cansado, emocionado, magoado, vilipendiado. Não importa que você na sua vida não passou. Você assistiu ali de camarote muitas mulheres passando por isso. E isso, de alguma maneira, não tem como você não vivenciar esse sentimento. Não tem como você olhar e ver uma mulher que o cara foi lá e tacou fogo nela na plataforma do trem, você não ficar com aquela imagem, né? Não foi você, não foi em mim, mas aquilo tem um grau de violência contra o gênero feminino que a gente precisa começar a colocar dentro do mundo em outro parâmetro, né? O patriarcado, ele tem que se recolher um pouco, muito, porque a gente hoje está no mundo da maneira que a gente está, não é à toa, né? Olha, eu sou de Botafogo, vamos começar pela geografia. Eu sou de Botafogo, nascida em Botafogo, minha família era toda de Botafogo. Eu venho de um matriarcado. Minha avó, né, super matriarca, família de 3 mulheres, eram 3 irmãs, e o meu avô. Então, meu avô já estava em minoria desde sempre dentro de casa. Minha mãe casou muito cedo, ela casou com 16 anos e eu nasci quando ela tinha 17. Então, tem um lado que foi muito bom, né, para mim, até uma determinada idade, e acredito que para ela também, até uma determinada idade, foi muito ruim, provavelmente logo que eu nasci, porque ela era muito adolescente, muito menina. Você olha uma menina de 17 anos... Você fala, nossa, uma menina de 17 anos, ser mãe a essas alturas. E meu pai era alcoólatra e a gente não sabia. Então, a minha vida, assim, de infância foi muito sofrida. Assim, foi... Como é que eu vou dizer? Eu não tinha... Minha maior ansiedade, só de falar já fico nervosa. Minha maior ansiedade era sempre o meu aniversário, porque primeiro chovia no meu aniversário, sempre, 14 de outubro, e eu já nem acreditava que isso era possível. Minha mãe dizia, imagina, minha filha, foi aquele ano, esse ano vai ser diferente. 14 de outubro, então já tinha essa ansiedade, e tinha a segunda ansiedade, que era, meu pai começava a beber. Então, ele ficava ansioso por causa do aniversário, provavelmente, e começava a beber. Então, quando chegavam as crianças, ele já estava naquele estado meio alto, os pais percebiam. Então, havia sempre um constrangimento. E antes disso acontecer, era eu na janela, de pendurada no 10º andar, olhando para baixo, vendo aquela chuva cair. E aí, de vez em quando, parava um carro, pulava uma criança, a poça d'água, e entrava correndo para dentro do prédio. Então, a minha infância, nesse sentido, dentro de casa, ela foi sofrida, porque meu pai era um fofo quando não bebia, e uma peste quando bebia. Só para fazer uma coisa, minha relação com meu pai, que até a adolescência foi muito difícil, depois engrenou lindamente. Meu pai foi companheiro a minha vida inteira, estava em todas as minhas filmagens, em todos os ensaios, acompanhou o restauro, um querido, assim, um amor. Mas nesse momento, na minha infância, foi muito difícil, porque era isso, a gente sofria muito com essa instabilidade dentro de casa. E aí, quando meus pais se separaram porque meu pai deu um tiro dentro de casa. E
E quando a gente acordou de manhã, minha mãe não estava em casa, só estava meu pai e meu avô, meu nono, pai dele. E eles foram deixar a gente na escola. Tava um clima estranho, a gente não entendeu direito, eu devia ter 9 para 10 anos, a minha irmã tinha 7, mais ou menos, 7 para 8. Quando a gente saiu da escola, tinham 2 carros, o carro do meu pai e meu avô, e no outro carro, meu avô materno e a minha mãe. Aí a gente saiu e aí ficamos nós duas petrificadas, olhando aquela cena, aqueles 2 carros, e a gente sem saber para onde ia. Minha mãe saiu do carro correndo, pegou a gente entrou no carro do meu avô foi lá, falou com meu pai. Meu avô, na realidade, foi quem apanhou minha mãe de madrugada e quem desarmou o meu pai. E assim, meus pais se separaram, foi um momento difícil, a gente foi morar perto da casa da minha avó. E foi indo também, né? Porque a vida vai, né, gente? A vida vai. E a gente vai indo como pode, às vezes mais felizes, às vezes momentos alegres, às vezes momentos mais tristes. Então, eu achei que eu ia fazer biologia. No segundo período, eu percebi que eu estava já começando a ficar muito infeliz. Assim, não porque eu não gostasse de biologia, mas eu sentia que eu não conseguia me ver exatamente o que eu seria cursando aquela faculdade. Eu ia ser uma professora, eu ia ser uma cientista, e eu comecei a não conseguir me ver. E aquilo começou a ser muito difícil para mim, porque ao mesmo tempo que eu gostava, eu não sabia, quando eu acabasse aquilo, em que ponto eu estaria. Aí eu resolvi que eu precisava pensar um pouco. E a primeira coisa que eu achei que eu deveria fazer era procurar alguma coisa que me fizesse muito feliz. Que coisa na minha vida me fazia feliz? E eu comecei a pensar das coisas que eu fazia, que coisa me dava muita alegria, me fazia feliz. E eu me lembrei que quando eu estudava no Stella Maris, você podia escolher entre teatro e culinária. Eram as aulas que você tinha. Eu escolhi teatro porque, além de a aula ser muito melhor do que a de culinária, você acabava a aula de teatro, comia o que o pessoal da culinária tinha feito e xerocava a receita. Então era uma maneira de otimizar. Eu falei, cara, eu me divertia tanto fazendo teatro. Para mim era tão interessante estudar os textos. Eu vou fazer um curso de teatro de férias. Eu resolvi fazer um curso de teatro de férias. E estava na Chaica e vi ali anunciado o curso de teatro de férias, Gilda Guilhom, Busa Ferraz. Fui lá e me matriculei. Estava entrando de férias da faculdade em uma semana, comecei a fazer as aulas e aí, quando eu estou voltando de um dos últimos dias do semestre da faculdade de biologia, eu paro para tomar um café na Chaica e aí eu fico pensando e falo, cara, eu não quero fazer biologia, não é verdade que eu quero. Eu gosto de biologia, mas eu não vou ser uma bióloga. Então é melhor eu nem trancar, porque o problema às vezes da vida é isso, né? Você quando fica na dúvida, mesmo você sabendo que você não quer uma coisa para você fica requentando aquilo e às vezes isso é perigoso, porque você pode voltar para alguma coisa que você já sabe que você não quer, porque você está passando por uma coisa mais difícil para atingir o que você quer. Então é sempre melhor brigar pelo que você quer e não se conformar naquilo que você não quer. Então eu falei, eu não vou trancar essa faculdade, eu vou abandonar. E assim eu fiz, abandonei a faculdade, joguei meus livros e meu caderno, eu estava com 2 livros e um caderno, na própria lixeira da Chaica, pedi outro expresso,
E fiquei olhando, olhando os livros ali, falando se alguém jogar um copo ali, eu vou conseguir resistir, ver o meu caderno de biologia ali. E aí tomei coragem e fui. Deixei mesmo a biologia e comecei a fazer esse curso de teatro. E é engraçado a vida, né? Porque quando você vai para algum canto que você deveria ir, ou quando você pesquisa algum trabalho que você realmente tem que realizar, as coisas começam a ser servidas para você, né? Elas começam a aparecer magicamente na sua frente. Então, do curso de teatro, eu fui chamada para fazer o teste para uma peça. Aí eu fiz essa peça, desse teste, que era o Flix, do Ziraldo, desse teste do Flix, alguém me viu, me chamou para fazer um teste na televisão. Aí eu fiz o meu primeiro episódio na televisão. Aí um diretor em São Paulo, Zé Antônio Garcia, estava passando na casa da mãe para pegar a chave do carro. A mãe estava assistindo o meu primeiro trabalho na televisão, que era uma Amizade Colorida com Fagundes. Ele olhou, me viu e falou, ligou pro Ícaro Martins, que era o outro diretor, que ia fazer O Olho Mágico do Amor, que é o meu primeiro longa. E falou, Kiko, liga a televisão, porque eu acho que eu achei essa menina que a gente quer. Aí o Kiko ligou a televisão, eles ficaram assistindo, no dia seguinte me ligaram. Então, a minha vida profissional, ela foi muito rápida. Ela foi, primeiro, uma coisa em cima da outra. Assim, é quase como se você entrasse numa roda que não para, onde você sai de uma coisa e entra na outra. E como eu gosto de trabalhar, não é que eu não goste de me divertir ou de não fazer nada, mas... E eu detesto esses rótulos, isso já não existe mais, você ser workaholic ou você ser fanático por trabalho. Eu falo, gente, as pessoas adoram rotular qualquer coisa, né? Elas precisam carimbar o mundo inteiro para que elas entendam determinadas coisas. Para mim é mais simples. Eu me dedico e gosto de fazer as coisas que eu gosto, que me dão alegria, que me fazem ser uma pessoa melhor, que mexem com a minha imaginação. E o meu trabalho sempre fez isso comigo. Ele não me vampiriza, ele não me tira energia, ele é um dínamo para mim. Quanto mais eu trabalho, mais alegria eu tenho normalmente. Dificilmente você me vê mal-humorada no set, ou mesmo quando acontecem coisas ruins, porque claro, elas acontecem, e você é obrigado a repreender alguém. Eu sou muito pontual nessas coisas, sabe? Eu brinco com você por determinada coisa. Acabei de discutir essa determinada coisa com você, acabou o nosso problema, nós podemos nos conversar de novo e trabalhar de novo normalmente, porque senão ou você não fala nada, ou quando você fala, você precisa ficar nessa coisa melindrada, né? Que é tão ruim e prejudica a gente tanto, as pessoas serem melindradas. Então, eu comecei a trabalhar e comecei a trabalhar muito, e uma coisa atrás da outra. Às vezes eu penso assim, tenho um pouquinho de vergonha no meu currículo. É engraçado, né? Por quê? Porque é muita coisa diferente. Faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo. Eu falo, ai gente, devem achar. Porque todo mundo, né? Todo mundo tem uma medalha no peito, e sempre daquela. Eu tenho curiosidade, eu adoro aprender. E esse campo, para mim, é que nem um campo livre, onde eu posso correr, fazer o que eu quiser. Então, quando eu fui para o Teatro Municipal, né? Eu fiquei quase 8 anos na presidência do Teatro Municipal. Na gestão pública disso, o que é completamente diferente. Gestão pública é uma loucura. Você precisa sentar na cadeira para você entender como tem uma série de coisas que parecem que são feitas para darem errado. Você fala, bom, pensaram isso para dar errado mesmo, né? E fiz o restauro do teatro, assinando absolutamente tudo. Eu assinei mais de 100 milhões naquela época, ali, junto com a associação de amigos. Cada cheque da associação,
o doutor, os advogados todos só assinavam com a minha assinatura. Ninguém assinava nada sem a minha assinatura. Então, foi um aprendizado enorme para mim. E eu fui muito feliz, mesmo com todos os problemas ali dentro. Né? E, bom, eu restauro o municipal inteiro. E aí, um mês antes de abrir, caem 3 prédios. 3 prédios, não é uma. 3 prédios. Eu não... Inacreditável. Carla, a gente queria voltar só um pouquinho para seguindo a ordem. Se você pudesse falar mais um pouco sobre esse período assim que você iniciou a sua carreira como atriz nos anos 80 e 90. Como você falou, Carla, você começa a sua carreira artística então como atriz nos palcos, nos pequenos e nas grandes telas. E aí, se a gente for olhar especificamente aqui para a sua atuação no cinema, fica muito evidente um perfil que é essencialmente corajoso e disruptivo, a partir dos personagens que você deu vida. Exemplo disso foi a sua atuação nos filmes eróticos intelectuais do José Antônio Garcia e do Ícaro Martins, como você falou agora, que te viram na tela e te convidaram para o Olho Mágico do Amor, A Estrela Nua, Onda Nova, e depois na construção de personagens femininas muito fortes, como foi a Pagu, em Eternamente Pagu, e a Yara Yavanberg da Lamarca. Aqui a gente está falando dos anos 80, 90. Você tinha alguma relação com os movimentos feministas na época? Na realidade, eu nunca fiz parte de nenhum movimento diretamente, assim, ou político ou feminista. Eu estava sempre dentro disso, mas eu não encabeçava isso. Por exemplo, se eu for falar, mesmo hoje, que eu estou fazendo um documentário que chama Raízes do Sagrado Feminino, que fala exatamente sobre gênero e religião, que é uma coisa super delicada. Eu nunca tive de verdade essa... O que eu vou dizer? Nunca tive problema. Eu não gosto por que eu não me engajo nessas coisas, seja na política, ou seja, porque eu gosto de um ponto de vista onde eu tenha liberdade. O que eu quero dizer com isso? Se eu faço parte de qualquer grupo político, PT, PL, eu sou obrigada a concordar com coisas que eu discordo profundamente e que eu não ponho a minha mão e que eu não acredito e eu não vou fazer e não vou fazer parte. Então eu não visto camisa de time. Eu deixei de ser Flamengo porque eu não aguento um time que nem o Flamengo, que contrata um goleiro que assassina a mulher, que queima jovens atletas e não paga as coisas. Essas coisas, para mim, fazem muito sentido na vida. Entende? Eu não consigo. Você fala, eu sou Flamengo, o time não tem nada a ver. Tudo é futebol. Você fala, amor, não é. Né? Não é. Pior que não é. Então, eu não consigo me engajar em movimentos cegamente. Você entende? É pela causa, seja qualquer causa, seja... Eu me reservo um espaço que é o espaço do que eu acredito e do que eu acho que vale a pena. Então, um movimento feminista que é importantíssimo e talvez a coisa mais importante que hoje as mulheres tenham para fazer na vida é exatamente brigar para que a gente tenha um espaço, porque o nosso problema é muito mais sério do que a gente imagina. As raízes que perseguem as mulheres estão na humanidade há muitos séculos, porque isso é uma briga, né? A questão de gênero é uma briga de espaço. Tem muito... E que foi entrando religião adentro, numa época que as mulheres não escreviam, não liam, não nada. Então, quando você vai ver, as religiões foram muito coniventes com o que hoje as mulheres sofrem, porque quando você tem uma dramaturgia religiosa encarada como realidade, já é um problema. Né? Você achar que teve Adão, Eva, a única cobra que falava... estava ali naquele momento, e você achar que isso de fato existiu no mundo, e as religiões fazerem disso uma verdade, é muito complexo.
Eu acho que isso acaba atrapalhando e deixando as pessoas muito confusas, porque primeiro é isso, né? Você tem o Gênesis, é genial, é maravilhoso, é uma história, é uma ópera. É de uma dramaturgia sofisticada. Você fala, não é à toa que foram os judeus que fizeram. Quem é que são os donos da indústria do entretenimento, da fantasia? São eles. Eles sabem inventar histórias como ninguém. Quer história mais linda do que a da Arca de Noé? Entendeu? Só que as religiões foram construindo dentro desse antagonismo homem e mulher um lugar muito desfavorável para as mulheres. E uma coisa impressionante, pulando, fazendo um corte, acabando com a ordem da entrevista, literalmente, né? Assim, não deixando sombra de dúvida que eu fiz um jump cut, né? Mais de 30 anos. Mas é porque esse assunto é um assunto que vocês foram tocar num ponto que me deu uma outra. Naquela época eu não tinha o envolvimento que eu tenho hoje com esse assunto. Esse assunto, para mim, como eu tenho estudado muito, tem sido um assunto muito caro, querido e importante dentro dessa relação que as mulheres têm no mundo, porque para mim é completamente incompreensível você estar em 2024 e você ter um movimento de violência contra a mulher da maneira que a gente tem. Então, quando você vai viajando pelas religiões, pela filosofia, vai ver o que Aristóteles fala das mulheres. Inacreditável. Que as mulheres são seres humanos com defeito, né? Porque elas vierem faltando um pedaço. A gente nunca na história é digna de confiança. E o melhor que eu gosto é que a gente é que é muito sedutor, né? O sexo feminino é uma loucura, é sexo puro, né? É uma coisa de louco. Mas você só vê estupro de homem com mulher. Você não vê nenhuma babá, né, cometendo nada com um menininho de 3, 4 anos. Agora você está assim de homem. Então você tem toda uma dramaturgia contra a mulher que precisa receber um outro olhar. Que não é necessariamente o lugar da luta, mas é um lugar do conhecimento. É um lugar da compreensão, do entendimento, do espaço que precisa existir, que é normal que exista. E então esse filme para mim tem sido maravilhoso, porque ele, na realidade ele é um grande painel, onde você tem teólogos, filósofos, você tem pessoas que estudaram as religiões, dentro de todas as religiões, e você tem esse recorte aonde as religiões e como elas foram tratando as mulheres ao longo do tempo. E aí você entende uma série de coisas que acontecem hoje, né? Quando você tem tem um livro maravilhoso, Maléficos Maleficarium, uma coisa assim, que diz que a mulher que Deus fez, não foi à toa que Deus fez a mulher de uma costela, porque a costela é o único osso torto que o homem tem no corpo. Então não tem jeito da mulher se endireitar, não ser o lado do homem, porque foi feita de um osso torto. Então a quantidade de coisas que você lê e aprende dentro desse assunto. Então eu estou muito feliz nesse momento. Voltando aos anos 80. Não, nos anos 80 eu não tinha nenhuma ligação direta com nenhum movimento. É claro que eu lia Simone de Beauvoir, aliás, naquela época eu estava lendo A Convidada. Eu já tinha lido O Segundo Sexo, reli agora há pouco tempo, quando a Miriam refez com o prefácio novo. Mas estava lendo A Convidada, então eu tinha um envolvimento, mas eu não fazia parte de nenhum movimento, nem político, nem feminista. Mas, independente então do envolvimento ou não com os movimentos, como é que foi para você interpretar biografias femininas tão impactantes numa época em que a produção audiovisual raramente focava em mulheres? Como é que você sentia isso na época? Eu adorava, né, gente? Eu adorava, porque você ter personagens tão especiais na sua mão, né?
e tão delicados, e não fazer eles, obviamente, não tatuar qualquer... porque é isso, né? Interpretação tem uma delicadeza e tem a necessidade de uma transparência para que o personagem apareça e você não carimbe tudo com a sua cara, ou o seu jeito, ou o seu trejeito, e para você deixar com que os personagens apareçam. Para mim, eu adoro trabalhar como atriz. Na realidade, eu comecei a dirigir porque eu tenho uma coisa com o physique de rôle que acaba sendo muito chato, que é se você tem uma carinha mais lourinha, de olho azul, você acaba batendo sempre com os mesmos personagens. Então, me faltava uma dramaturgia mais interessante, sabe? Na realidade, ou você é aquela lourinha, burra, ingênua, que nunca vê nada, que está sempre sendo... Então, isso me cansou um pouco num determinado momento. E aí eu fui me dirigindo à direção, a outro tipo de coisa. Mas não que eu não tivesse prazer com interpretar. E aí, Carla, nesse âmbito que você trouxe, né, do seu estereótipo e tudo que isso trazia para você, quando você interpretou Pagu, você foi super bem criticada, né, pela crítica de forma geral, pelo circuito de premiação, mas isso também te conferiu um rótulo de símbolo sexual na época. Como é que você sentia isso? Como você via isso? Gente, mas esse negócio de símbolo sexual na época tem a ver com a Playboy, né? Eu fiz Playboy. Sim. Então, isso tem muito mais a ver com a Playboy do que com a pobre da Pagu. Sendo bem sincero, não acredito que a gente, apesar das unhas vermelhas, que eram dificílimas para mim, eu passei muito tempo com unha grande e vermelha, o que era uma coisa para mim. Eu ficava assim o tempo inteiro, porque se eu abrisse a mão e desse de cara com aquela unha comprida vermelha, eu ficava totalmente hipnotizada. Então, eu ficava conversando e ficava quase como se aquilo não me pertencesse mesmo, sabe? O pé, então, era só meia. Tinha que dormir de meia. Porque se eu olhasse o meu pé pintado com aquela unha vermelha, o Thales dizia assim, cara, relaxa. Eu dizia, não consigo olhar. Parece que o pé não é meu, é uma estranheza. Um não pertencimento do seu próprio corpo é estranhíssimo. Então, eu, na realidade... Sabe que eu nunca liguei muito para isso? Assim, quando eu fiz o ensaio da Playboy, porque eu queria fazer, porque na realidade eu sempre achei que o legal do nu não é a obviedade de você estar posando nua, fazendo cara de tesão. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o nu é uma coisa que não necessariamente precisa estar envolvido no desejo direto, e sim ter um corpo nu de uma pessoa, de uma mulher, sim, de uma mulher bonita, sim, um corpo bonito, sim. O que não quer dizer que eu precise estar esbanjando desejo ou cara de quem vai fazer, vou te trucidar. Né? Ou deixa comigo, que, né? Pode vir quem diga que eu estou fervendo. Na realidade, eu gostava exatamente de dizer assim, não, gente, olha, dá para posar nua assim, feito uma estátua, sem muito... Pode sentar. Eu me lembro que eu tinha uma foto sentada na matéria da Playboy, que queriam retocar, porque fazia uma barriguinha. E a foto acabou caindo, porque a própria revista... Se não retocasse, não queria botar. E eu dizia, mas eu adoro essa foto, qual é o problema de ter uma barriguinha? Eu estou sentada. Gente, oi? E não houve jeito. Mas eu acho que isso entrou mais nessa coisa de símbolo sexual do que... Eu também nunca fiz, não ligava muito, sabe? Assim, não dava atenção. Eu nunca me vesti de forma também mais provocativa, ou mais, eu sempre tive vergonha disso. Eu tenho mais vergonha de um super decote do que eu de posar nua. Mas é um pouco isso, entendeu? Porque eu acho que o super decote, na realidade, eu tô ali provocativa, com aquele decote andando. Eu não vou em reunião de patrocínio
de decote, ou de saia, ou de... Entendeu? Porque na realidade eu falo, não quero hora nenhuma que esse elemento, seja reunião com homem, com mulher, com quem seja, que esse elemento fique na mesa. Então, eu não vivi isso assim, nem adorando, nem detestando. Era consequência do que eu tinha feito e também nunca sofri nenhum tipo de grosseria, nem por parte de mulher, nem por parte de homem. Qual foi o homem que você posou? Não tenho a menor ideia. Depois a gente dá uma pesquisada. Eu tenho a menor ideia. Juro, é engraçado, né? Sobre esse momento, essa época, a gente só tem uma última pergunta desse bloco. E a gente queria perguntar se você podia falar um pouquinho sobre como foi a sua relação com a Norma Bengel durante o Eternamente Pagu. Foi ótimo, eu me dava muito bem com a Norma. A gente se divertia, a gente ria muito. Ela era uma mulher muito especial, ela fez o meu primeiro curta. E, na realidade, a primeira briga que eu tive com a Norma foi depois do filme pronto, numa pré-estreia. É porque eu não gosto de me ver. Eu não gosto de sentar, nem de me ver, nem de ver os filmes que eu fiz junto com a plateia. Normalmente, quando eu dirijo, ou eu via da cabine, ou eu vou lá, apresento, depois eu vou para a cabine, que é onde eu assisto os espetáculos de ópera também. Eu não assisto a ópera que eu dirijo sentada junto com a plateia, só os ensaios gerais, que eu preciso estar. Aí tudo bem, tem a plateia, ensaio geral aberto, eu fico lá com o microfone, a plateia lotada, e tudo bem, é um trabalho em construção. O trabalho pronto, eu não consigo. Normalmente, eu preciso estar trabalhando naquele momento. Eu não consigo me sentar como espectadora e assistir. Eu ainda não evoluí para isso. Na realidade, me dá uma grande frustração, porque está todo mundo trabalhando, fazendo uma porção de coisas, e só eu ali parada, entendeu? Então, eu preciso ter o sentimento que eu estou na luz, porque se acontecer qualquer coisa, eu sei dizer para o iluminador, não acontece nada, todo mundo já sabe, mas eu me sinto mais útil, eu não consigo sentar na plateia e ficar ali impotente. E aí eu estava na pré-estreia, eu falei para a Norma, a gente apresenta o filme, vamos ficar mais em cima na plateia, porque na hora que apagar a luz e começar o filme, eu vou sair. A Norma virou para mim assim, falou assim, você vai o quê? Eu falei, eu vou sair. Eu te processo. Eu falei, tá louca? Ele falou, não, você que tá louca. Se você sair, eu te processo. Eu falei, então pode ligar para o advogado agora. Isso eu e ela ainda na presa. Andando em direção ao palco para apresentar o filme. Aí apresentamos o filme, né? Ela me elogiou, eu elogiei ela, as envias do advogado. Aí descemos do palco, vamos andando. Eu falei, vai subindo, porque eu vou sair, não senta no meio. Aí ela foi subindo, eu já tinha pedido para a Sônia guardar uns lugares ali em cima. Aí sentei e falei, cara, não é com você, não é? É comigo, é um problema meu. Não faz isso comigo, eu vou estar aqui sentada, antes de acabar o filme eu vou estar aqui. Eu não consigo, eu passo mal. E eu acho que eu influencio a plateia, que isso aqui é pior, né? As coisas que eu recrimino em mim, por exemplo, como atriz, se eu estou vendo sentada com as pessoas, eu acho que está todo mundo vendo o que eu estou vendo, entendeu? Falo, pisquei 4 vezes ali, porque fiquei nervosa naquela cena que não sei o que, não sei o que. Eu acho que as pessoas todas sentadas agora falam, olha como ela está piscando, que coisa incrível. Então eu entro num processo totalmente, eu sei que é pancada, eu não tenho, eu não acredito nele, mas eu sinto ele. Mesmo as coisas que a gente não acredita, quando a gente sente, não tem muito jeito, né? Tudo bem, você sabe que é loucura, mas daí você está sentindo, então. E assim foi.
Claro, ela não me processou, claro. Continuamos amigas, mas... Depois a gente teve uma briga também quando ela deu um beijo no Itamar, na boca do Itamar, que eu fiquei braba com ela. Itamar Franco? Itamar Franco, é. Foi uma cena, gente, foi um escândalo. Assim, o Itamar chama toda a classe artística, tinha sempre essa coisa, né? A classe artística e o poder tem sempre uma... Então chama lá, vai todo mundo para dar parabéns pro presidente. E tarará. E eu, por acaso, estava. E aí a Norma me tasca um beijo na boca do Itamar. Isso foi um escândalo, foi a primeira página de jornal, foi uma coisa de louco. E eu fiquei puta, não tem outra palavra, porque a gente estava num momento super delicado, o Collor tinha acabado de fazer de ser empichado, então desmoralizar o Itamar, que já era... Todo mundo sacaneava tudo, a gravata dele era feia, o topete dele era feio, tudo dele era ridículo. Aquela moça também, ele chamava ela de moça, né? Aquela moça também já tinha ido para dentro do... não, acho que aquela moça ainda não tinha ido no camarote dele. Ele ainda estava virgem daquela moça, acho que a Norma foi antes daquela moça. Aí a Norma me tasca um beijo na boca do Itamar. A gente saiu de lá, eu falei, caramba, que absurdo você fazer isso. Pra quê? Você tá precisando chamar atenção, por quê? Eu gosto dele, você queria que eu desse um beijo escondidinho? Eu falei, não queria que você desse beijo nele, ele queria te beijar? Claro que ele queria. Eu falei, claro que ele não queria. Bom, aí brigamos, ficamos um tempo sem falar, eu furiosa. Escutei também, não era pra brigar tão sério com ela por causa de um beijo no Itamar. Fato é, corta 1 ano, 2 depois, fomos nós lá no Itamar, estou eu na fila com ela, o Itamar olha, vê a Norma e fala assim, beijo na boca não, hein, Norma, por favor. Mas foi uma gargalhada, porque na realidade foi isso, foi uma coisa totalmente, ele ficou totalmente desprezado. Ela começou a rir, eles riram, nananã, mas... E a gente, graças a Deus, não brigou por causa disso. Mas eu, na hora, fiquei muito brava. Muito bom. Muito bom, É muito bom essa cena. Excelente. Você acabou pincelando já um pouco na sua fala sobre a sua transição de atriz para diretora. Mas você pode falar um pouquinho mais sobre isso? O que te levou a começar a dirigir? Como foi esse processo? Eu acho que o que me levou a voltar a dirigir era o fato de que eu queria fazer determinadas coisas, eu queria falar sobre alguns assuntos, eu queria não ser escrava de um conteúdo de outra pessoa, ou que sempre me carimbava de uma maneira. Eu queria falar sobre outras coisas, coisas que fossem importantes para as pessoas. O que eu acho mais legal quando você trabalha com arte tudo bem, tem o que você quer contar para as pessoas, mas tem o que as pessoas sentem quando recebem o que a gente fez. E o que você consegue proporcionar, o que você consegue apresentar para as pessoas como conteúdo que melhore as pessoas de alguma maneira, seja criticamente, seja porque elas ficaram conhecendo uma história que elas não sabiam. Eu não gosto necessariamente de conteúdo, por exemplo, eu não gosto de violência. Não adianta, você fala assim, não quero, você quer dirigir uma coisa de violência, quer uma porradaria, você fala, numa boa que eu não quero, que eu não tenho zero interesse nesse retrato. Os meus olhos, não viram isso. Não sou eu que vou montar para os meus olhos essa tragédia. Então, já basta as que eu vi, entendeu? Eu não me interesso por esse pedaço de conteúdo. Então, para mim, dirigir tem muito a ver sobre as coisas que eu acho que são importantes, que eu toque na minha vida, sabe? Eu acho que na vida o que é legal, quando você pensa que ela tem princípio, meio e fim, é que quando você chega lá no fim, você olha e fala, legal que eu fiz.
legal, tudo bem, posso não ter ganhado todo o dinheiro que eu poderia ter ganho se eu tivesse feito outras coisas, mas estou muito feliz com tudo que eu fiz na minha vida, com os trabalhos que eu realizei, com o dinheiro que eu ganhei por eles, com os assuntos que eu escolhi. Então, é bom quando a gente sai da vida, a gente sair repleta, né? Que falar, ok, valeu, fui. E isso tem uma plenitude para você, a vida não ficar te devendo alguma coisa, ou você se culpando de alguma coisa, né? Isso deve ser ruim, eu acho. Perfeito. E como é que era ser mulher diretora naquela época, 20 anos atrás? Gente, eu sou a pior pessoa para perguntar essas coisas. Juro por Deus, eu sou horrível. Sabe o que acontece? Por exemplo, assim, nunca tive nenhum problema com menstruação. Não tive cólica menstrual. Não tive menopausa. Abençoada. Não, eu falo que não é nada abençoada, porque eu não me deixo ser influenciada. Mas minhas amigas começam a falar de menopausa, começavam a falar. Eu falava, gente, vamos mudar de assunto. Eu vou começar a sentir tudo isso. Se você escolher, começar a sentir calor, frio, dor, irritação, eu não estou sentindo nada. E quando foi sua última menstruação? Eu não me lembro também, mas assim, acho que tem uns 3 meses, 4. Eu passei por ela bem assim, sabe? Ih, veio, isso, sumiu. Ih, veio, isso, sumiu. Não tive nenhum problema. Nunca tive nenhum problema. Ou eu sou muito masculina, pode ser isso também, num certo sentido, sabe? Quer dizer, eu jogo alguma coisa tão... Nunca tive problema dirigindo. Nem ópera, nem cinema. Assim, de dizer de alguém me confrontar, ou de eu ser desmoralizado, de jeito. Também até porque, como eu sempre... Porque também tem uma coisa, depende do lugar que você ocupa, né, amor? Porque quando você produz e dirige, é bem diferente. Agora acabou de me ocorrer, nunca tinha me ocorrido isso. Porque quando você é uma diretora contratada igual a um outro contratado. Como eu sempre produzi e dirigi, e eu estava lá em cima sempre, né, no alto da pirâmide, vamos dizer assim. Você fala, se brigar comigo, você tá se despedindo, vamos dizer assim, né? Simples assim, claro, se eu sou produtora do filme, diretora, vou ficar agora me degladiando com qualquer pessoa da equipe? Claro que não, é mais fácil. Eu falo, vai, Carol, demite ele. Fala que a gente não está se dando, que é melhor a pessoa sair. Ponto, acabou. Não tem... tem um espaço que é bem diferente. Eu não sei se eu tivesse nessa posição como contratada, se eu teria tido essa... Mas como eu vivi essa posição como contratante, entendeu? Tipo assim... Tem uma diferença, eu nunca tinha me tocado dela. Pela primeira vez eu falando, eu falei, claro, você não era empregada, você estava ali de patroa, entendeu? Então, eu falo, claro, todo mundo pia diferente. Se você mal ou bem está feliz ali ganhando dinheiro, você não vai criar uma encrenca para ser demitido. Então, nunca tive problema. A única coisa engraçada que eu tive, que foi o Breno, quem me falou anos depois, o Breno Silveira, porque eu amo o Breno, né? Eu sou viúva do Breno, totalmente. O Breno foi um cara incrível na minha vida, porque o primeiro longa do Breno foi o meu primeiro longa. E a gente tinha uma cumplicidade muito grande. Talvez as pessoas que eu trabalhei na minha vida, o Breno tenha sido o cara que a gente tinha a mesma sintonia. Se a gente falasse, vai ser verde, e se você tivesse 10 tons de verde, e você perguntasse para mim qual era o verde, para ele a gente iria ter escolhido o mesmo verde. A gente via muito igual, sabe? Quando falava determinada coisa, ele conseguia ver o que eu estava falando para ele. Ele nunca teve... É o tipo de fotógrafo que não tem medo do desafio, que o desafio deixa ele excitadíssimo, sabe, louco para fazer. Enquanto tem fotógrafo que cada vez que você propõe algo mais picante, o cara já se amedronta, né? Ele já fala, jura, você não quer cortar? Mas não é muito longo. Como é que eu vou fazer com a luz se você fizer um plano desse tamanho? O Breno fazia sequências de ópera na Serva Padrona, que a gente faz 360. Era o Breno e o Paulão, que é um luxo só.
de Garf, Paulão de Garf com Breno. Se você olhasse, era o carrinho, uma traque-tralha, e os cantores girando, e tudo girava junto com eles para fazer aquele 360. Então, na minha vida, o Breno foi um parceiro muito importante no princípio da minha carreira. E ele, uma vez, me contou uma história dessas, de brincadeira, que quando a gente estava fazendo Carlota, eu nunca gostei de dirigir, eu nunca dirigi masculinamente, assim, sabe, vestida. Eu dirigia normal, assim, podia estar de vestido, não ia de shortinho também, mas ia de macacão, roupa que eu pudesse ficar à vontade. Só que eu não sabia que os meus macacões muito largos davam para ver a minha calcinha. Aí um dia, eu e o Breno almoçamos, há 10 anos depois. Aí eu não sei o que eu comentei, eu falei, Breno, porque ficam sempre perguntando se tem problema de ser mulher, dirigir, essas coisas, eu nunca tive problema. Aí ele falou, você nunca teve, porque eu nunca te contei umas coisas. Eu falei, quê? Aí ele começou a rir, falou, tinha tabelinha lá no Maranhão para saber qual era a cor da sua calcinha aquele dia. Eu falei, mentira sua. Falou, claro, aquele macacão largo. Então, antes de você chegar, falou assim, vai ser branca? Não, é rosa. Ela usou branca. Eu falei, não acredito que vocês ficavam fazendo isso. Aí ele começou a rir e falou assim, ficamos, mas ninguém não era nada aviltante. Mas isso foi o pior que eu passei, só soube com a graça de Deus anos depois. Porque eu me sentia tão à vontade, tão protegida, vestida da maneira que eu estava. Tinha uma tabelinha de calcinha, qual é a cor da calcinha dela. Bobagem. Mas nunca, graças a Deus, nunca tive problema, assim, de confronto da pessoa, né? Da pessoa te desacatar, ou dizer que não faz, ou achar que... Que bom. Ficamos felizes. Porque deve ser muito ruim mesmo, claro, né? Você sim. ter que... Mas isso faz uma diferença, com certeza, eu acho. E aí, Carla, você se lança, então, como diretora, trazendo títulos com propostas que são inéditas no Brasil até então, né? Você fala da Cena Padrona, que foi o primeiro filme ópera no país, e a Carlota Joaquina, que serviu de marca inaugural do movimento de retomada. A gente queria falar um pouco sobre esse momento específico do cinema e o seu envolvimento com ele. Começando pela sua ideia do projeto, assim, o que te levou à proposta do Carlota Joaquina, né? Na realidade, eu queria fazer um filme sobre o descobrimento do Brasil. E porque eu achava a carta que tem do descobrimento, ela é muito interessante. E aí eu comecei a estudar. Aí comecei a estudar a história de uma maneira geral, para ver, eu queria fazer um filme sobre história, porque eu acho que para que você entenda direito o seu presente, para você planejar de uma boa forma o seu futuro, conseguir fazer algo realmente focado, você precisa saber o seu passado. Quem não sabe, né, história, quem não tem visão do que foi, do que aconteceu, normalmente age mal no presente e, né, porque primeiro acha que está descobrindo a pólvora e planeja coisas erradas. A repetição de erro entra sempre, exatamente porque você não sabe o que aconteceu. Então eu comecei a estudar. Quando eu cheguei eu descobri um livro maravilhoso de uma autora chamada Betita Harden, O Trono do Amazonas, que conta exatamente o período da Carlota Joaquina. E eu já tinha uma história com a Carlota Joaquina, porque como eu me chamava Carla, claro que eu já era chamada de Carlota quando eu era pequena, né? Porque a Carlota era um personagem, né, na vida, eu acho, dos brasileiros. O fato dela ter saído do Brasil dizendo desta terra eu não quero nem o pó, é muito marcante quando você estuda, quando você é pequena. Por que uma rainha sai do nosso país dizendo isso, né? É muito violento, né? Dessa terra eu não quero nem o pó. E aí, quando eu peguei esse livro, eu tive certeza absoluta que era aquele momento que era importante para a gente. Era um momento em que o Brasil conhecia o mundo
E como é que o Brasil se comporta ao lidar com o mundo? Que é como a gente se comporta, no fundo, até hoje. Quando você vê que atitude a gente tem com o internacional, no fundo é um pouco o que a gente teve naquela época. A gente é super subserviente, a gente é super generoso com tudo, a gente é muito mais ingênuo e submisso na relação com o estrangeiro do que a gente precisaria ter. Eu sempre brinco que o Brasil é um país adolescente, né? Perto das outras nações. Então ele tem todos os defeitos de um adolescente e todas as vantagens e qualidades de um adolescente. Então ele tem vitalidade, força, potência, beleza, né? Incoerência, né? Loucura, desordem, né? Falta de guia, né? Começando a estabelecer quais são as nossas guias, quais são os nossos. Então eu achava que era importante a gente entender como é que o Brasil encontra com o mundo e o que ele vê no mundo e como ele age. Então a chegada da família real era importantíssima. Só que eu não tinha dinheiro, né, para o meu sonho. Bem, na verdade, eu precisava... eu tive que construir essa história já pensando no dinheiro desde o primeiro momento, porque eu sabia que eu não ia ter uma grande produção, né? Eu não ia ter 500 milhões de reais, alguém querendo botar no meu filme, na minha primeira direção, um filme sobre história do Brasil, que todo mundo dizia que ninguém gosta de história. Que tem isso. Ah, ninguém gosta de história. História? Pra que fazer um filme de história? Você fala, precisa ter filmes de história, as pessoas gostem ou não. Eles são o registro que a gente tem da nossa existência. Eu sinto muito. Então eu achava que era importante que a gente entendesse a nossa relação com o mundo e que esse momento definia bem isso. Então, quando eu escrevi o roteiro, eu já escrevi com narrador, exatamente porque eu sabia que eu ia precisar ter uma narração. Eu escrevi ele em elipses de tempo. Quando eu chamei a Melanie de Mantas, que fez o roteiro comigo, eu tinha escrito já toda a primeira fase do filme, até enquanto ela é menina, até ela chegar em Portugal, até ela casar com Dom João. E aí a Meia entrou para escrever junto comigo. Eu fui lá, eu escrevi à mão naquela época, eu não gostava de escrever no computador. Eu tinha que escrever à mão, o computador, apesar de eu ter feito curso de datilografia algum dia na minha vida, eu já tinha esquecido, e o computador me irritava de uma tal maneira, então eu gostava de escrever à mão. Então eu tenho tenho 2 encadernados enormes, que é o meu e o da Melanie, do roteiro do Carlota. O primeiro tratamento, depois a gente fez, na verdade, tem 22 tratamentos do filme. O primeiro deles é lindo de ver, porque é um bando de papel e tudo escrito à mão. E as primeiras páginas, o que eu fiz? Eu xeroquei o que eu tinha escrito à mão, botei mais não sei quantas páginas e fiz um encadernado para mim e para Melanie. Então a gente sentava e a gente escrevia à mão junto o filme, junto com a pesquisa, enfim. E o Carlota foi um filme que todo mundo estava fazendo seu primeiro filme. Então isso era muito interessante, de alguma maneira. E aí ele tem 500 mil histórias, né? Eu nunca vi um filme para ter tanta história assim. Primeiro, difícil achar uma menininha que fale espanhol e inglês. Aí, cara, ela tem que ser loura, tem que falar espanhol, porque ela é uma escocesa, tem que falar inglês, porque eu quero essa história vindo da Escócia. Aí, gente, a Bianca de Phillips consegue uma menininha loura que vem lá, que sabe falar inglês, sabe falar espanhol e sabe dançar dança espanhola. Então era um case arrumar essa menina. Aí, para fazer o teste, o pai da menina senta ali e eu começo
lê essa cena para mim, lê aquela. Eu falei, e a menina é boa. Aí eu falei, agora vamos fazer uma cena que é uma cena bem, bem importante, que é a cena do piniquinho. Aí eu só ouço uma voz que fala assim, cena do quê? É o pai da menina. Eu falei, do piniquinho. Minha filha no pinico? Aí me deu uma vontade de rir, gente. Foi uma tragédia, porque eu comecei a rir. Eu tenho essa bobeira, sabe essa bobeira que a gente tem quando é criança? Você fica muito nervoso, você começa a rir, você ri de bobeira. Você não queria rir, mas a situação é tão surreal. Aí ele foi levantando, ele estava sentado na mesa. Eu disse, não é nada disso que o senhor está imaginando. É um piniquinho real. Aí quando eu me ouvi falando, é um piniquinho real, aí que eu ria mais ainda. Aí ele pegou a menina e falou, vamos embora daqui, Elvira. E aí eu falei, não faça isso, o senhor lê assim, o senhor vai ver que não tem nada. Não, eu já tinha falado para minha mulher que esse negócio de cinema não dá certo. Agora você sentar minha filha num pinico, seja real, e eu não conseguia, eu não podia olhar para ele. Eu falava, meu Deus, eu falei, senhor, me desculpe, fui levando ele até a porta, fechei a porta. Eu não conseguia parar de rir, gente. Eu queria chorar, bem da verdade, não queria rir. Mas foi tão insólito aquela voz assim, pinico? Minha filha num pinico? Não. E assim foi. Aí sai a Bianca atrás de outra menina loura, porque você tinha que ficar indo em aula, a primeira coisa é a menina tinha que saber dançar dança espanhola, porque você... Até enganar o texto em inglês e em espanhol, você consegue. Agora, enganar uma criança que dança espanhola e que ela não dança, né? Que ela dança quando ela não dança, não dá. Aí conseguimos a Ludmila Daia, que arrasou, que era maravilhosa, assim. É até hoje uma querida. E foi muito engraçada, né? Porque a Ludmila, ela tinha uma noção, mesmo pequena, ela tinha uma noção muito grande do que era interpretar, do que, sabe, você olha para ela e fala assim, ela sabe o que ela quer. E eu não gostava, como não gosto até hoje, se você olhar, o próprio Carlota tem muito pouca maquiagem, né? Ele não é um filme, porque eu gosto de pele, eu acho importante pele. Acho mais importante pele do que você fazer uma maquiagem, entendeu? Empoada, que você tira a vibração. E então, ela que era menina, tinha menos de um aninho, e a Marieta já não tinham quase nada, tinha um suficiente para fotografar, porque eu acho que maquiagem tem que ir no nível, né? Se ela não é uma caracterização, que é outra coisa, ela tem que ir num nível que você não perca a humanidade da pessoa, e você fica aquela pessoa plastificada na sua frente, que cada vez que você aproxima a câmera, você vê literalmente aquela... Ainda mais época, se você bobear, fica uma coisa horrorosa, literalmente horrorosa. Então não podia ter maquiagem, era pouquíssima maquiagem, um Martim maravilhoso, e ela não tinha maquiagem nenhuma. E ela queria batom. Eu disse, Lud, não pode. Não é uma menina, não dá. Aí um dia a gente está indo gravar a parte da Escócia, porque a Escócia eu fiz por último, exatamente para montar tudo. E se eu tivesse alguma coisa que falhasse, eu ainda tinha um narrador e a menina para me calçar. Porque quando você está lidando com história, você não pode botar fatos que estejam errados ou alguma coisa que fique faltando, que faça ligação para as pessoas de compreensão. Então, a Escócia, para nós, era a última coisa a ser filmada. Quando eu chego para a Gava, eu olho para a Lud, ela está com aquela boquinha vermelhinha. Eu falei, nossa, vem cá, Lud. Aí ela veio, eu fiz assim. Não saiu nada. Sua boca tá vermelha hoje. Ela falou, mordi muito. Eu falei, safada. Tempos depois eu descobri, ela foi dormir de batom. Olha a ideia dela. Garota, 9 anos já, muito mais malandra, né? Eu falei, poxa, se eu tivesse pensado nisso, eu teria feito isso.
Eu, como atriz, dormia de batom, não precisava nem passar no dia seguinte. Ver aquela boquinha linda. Então, assim, e o Carlota foi isso. Ele foi muito intenso. Foi um filme que eu fiz em 6 semanas, ao longo de 8 meses. Ele foi todo refeito o tempo inteiro. Como a gente tinha muito pouco dinheiro, então tudo era reaproveitado. Saiu de continuidade, né? O vestido da Carlota virava o pônei do Potrinho, sabe? O não sei o que de Dom João virava do ministro de não sei... Porque a gente não tinha mesmo, a gente tinha que ir aproveitando tudo. Depois disso foi montagem, naquela época já tinha edição, mas custava muito caro. E a gente não tinha dinheiro, então não tinha como ter um puto equipamento de edição, já um Avid ou alguma coisa, a gente tinha uma moviola. E as moviolas estavam saindo de circulação, né? E aí a maneira que a gente achou de economizar foi comprar uma moviola da Líder, mais velha, e ficava na minha casa. Então tinha um quarto na minha casa com a moviola e a gente editou o Carlota todo na moviola durante uns 4 meses, 5 mais ou menos. Quem fez a montagem? O César Milhorim. Professor da UF, eu nem sabia que ele trabalhava com montagem. Puta montador. Na época também estava começando, porque na realidade era a Marta Passos quem fazia a montagem. Só que eu briguei com a Marta, porque a Marta tinha a ideia do filme dela, que não era a ideia do meu filme. E não briguei. Falei, Marta, não vai rolar, né, Marta? Da gente trabalhar, porque eu sei o que eu quero, Marta. Eu não preciso que você me diga o que eu tenho que fazer. Eu fiz esse plano longo assim, porque eu quero que ele seja assim, eu sei do que eu estou falando. Eu tenho uma narração que vai aí, que para mim é importante. Então eu não quero ficar na minha montagem me degladiando com a pessoa que está montando comigo. Eu estou gastando muita energia para te convencer. Que é coisa mais chata que você gastar energia para convencer o seu editor do que você acha que tem que fazer? Eu falei, não vai dar. Ou você rema para o mesmo lado que eu, ou é melhor se separar. Aliás, eu acho melhor a gente já se separar, mano, porque não vai dar certo. E aí o César estava começando e entrou e a gente se deu super bem, foi maravilhoso. Carla, e com quem você mais se relacionava na época da retomada? Como assim? De artistas, cineastas. Na época da retomada, gente, durante muito tempo eu só me relacionava com as pessoas do Carlota. O Carlota, eu fiquei 1 ano lançando o filme. O filme ficou em cartaz literalmente quase 12 meses. Então, eu ficava muito às voltas com Nanine, Marieta, Bianca. Me relacionava. Eu, na época do Carlota, foi uma coisa incrível, porque foi a época que eu comecei a dirigir ópera também. Então, acaba que eu me relaciono, eu tenho alguns amigos, não são muitos, eu não sou uma pessoa cercada com 500 amigos. Eu sou, primeiro porque eu não gosto de ficar falando de mim, nem da minha vida, nem do que me aconteceu, nem me lamentando, eu sou bem ostra nesse sentido. Se você olhar o meu Instagram, são poucas as coisas que eu tenho. Primeiro, eu falando diretamente para a câmera. Eu gosto muito mais de mostrar coisas interessantes do que ficar ali feito papagaio de pirata falando sem parar para as pessoas, dando opinião sobre tudo. Eu acho isso tão cansativo, sabe? Que todo mundo precisa opinar sobre tudo. Então eu nunca tive essa... Eu sempre fui muito recolhida nas minhas relações. Eu diria que eu devo ter uns 20 amigos. Sim. O resto são pessoas que eu trabalho. E eu trabalho e me relaciono com elas, e ao longo dos anos algumas foram virando meus melhores amigos, mas eu nunca, sabe, minha relação sempre foi com as pessoas com as quais eu estou ali trabalhando. No dia a dia. No dia a dia. Perfeito. E aí, indo agora para a sua experiência no documental,
A gente vai querer falar um pouquinho do Raízes do Sagrado Feminino, mas antes sobre os projetos que já foram concretizados, sob a sua direção. Você lançou Os Bastidores, nos anos 80, e recentemente, 8 Presidentes, um Juramento, a história de um tempo presente. O que te levou à concepção de cada um deles? Bastidores, eu queria mostrar exatamente a relação de tempo entre a mágica que você tinha no Irma Vap, que era muito impressionante. Então, o que eu queria era exatamente mostrar um pouco dessa mágica que o teatro tem. E eu me divertia muito com o espetáculo. E você sabe que o Bastidores foi feito em 2 dias de filmagem. Eu não tinha dinheiro, né? Então eu tinha que fazer muito rápido, eu tinha que realizar aquilo naquele tempo. Já o 8 Presidentes no Juramento, para mim, é o filme mais importante que eu fiz. Embora o filme não tenha dado quase nada de público, e a série na TV Globo tenha dado um público absurdo, porque a série são 5 capítulos, e o último capítulo é o capítulo do governo Bolsonaro. Eu digo que o 8 Presidentes é o filme mais importante que eu já fiz, porque eu acho que a gente vive um momento no mundo onde as pessoas querem apagar a história, de uma maneira geral. E esse processo de apagar, principalmente a história política do Brasil, é muito perigoso, eu acho. Porque faz a gente perder a noção do que a gente está acontecendo. Além da gente já ser um país que tem problemas sérios, né, de educação, a gente tem problemas sérios de educação. As pessoas leem muito mal no Brasil. Quem lê, ainda lê mal. Pega um livro e manda qualquer pessoa na rua ler 2 frases para você ver que loucura que é, como a gente é capenga nessa área. E na área da memória política, eu acho que a gente tem que realmente começar a entender política numa outra relação de tempo. Porque eu queria fazer um filme que é um pouco a ideia, é a mesma ideia de linguagem que eu estou usando para o Raízes. Eu não gosto do documentário que espreme as pessoas. Eu não gosto de ir lá te entrevistar e ficar te perguntando por que você fez isso? O que aconteceu quando você assinou aquilo? Porque pouco interessa. O que interessa é você assinou aquilo e você fez isso. O porquê que você fez, tanto faz na política. Tanto faz. Só faz para você se esconder atrás de algum motivo. Quando, na realidade, politicamente, o que vale são as ações. Você perdoou, você não perdoou, você roubou, você não roubou, você mentiu, você não mentiu, você assinou, você não assinou. O que te levou... Então, eu acho que quando você vai entrevistar politicamente, você acaba dando chance para a pessoa mais se justificar e você ter um raciocínio mais difícil sobre os fatos do que se você criar um grande painel. Então eu ponho na mesa aqui, ó, o que aconteceu foi isso. Mentira ou verdade, foi isso que aconteceu. Porque a vida e a história, né, a história, tanto a vida quanto a história, a gente constrói através dos fatos, não das intenções. Não importa qual era a minha intenção, que bom que você tinha essa intenção, a gente fica feliz. Não adiantou nada a sua intenção. E ela pouco muda os fatos. Aliás, ela não muda os fatos. A intenção, infelizmente, não muda os fatos. E eu achava que era importante fazer um painel neutro. Neutro no sentido de, eu não quero defender ninguém, eu quero estar nesse lugar. Exatamente o que eu falei. Eu quero estar no lugar confortável da crítica, que é dizer, não, desculpa, olha o que ela fez. Isso é um fato, eu não vou porque eu gosto dela esconder o fato dela, né, para a sociedade. Eu defendo, Então eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil e eu acho que o Brasil corre sérios riscos porque
que é isso, porque a gente resolveu fazer da política um fla-flu. E fla-flu não dá certo. Entendeu? As pessoas acham que dá certo, mas na realidade não dá. O que a gente faz é, na realidade, ficar só alimentando isso e o nosso país só piorando. E o que eu tenho medo é exatamente como a gente não tem uma percepção. Eu adoraria que a TV Globo reprisasse a série, porque ela teve 48 milhões de espectadores, que é espectador pra caramba, porque ela passava às 11 da noite. E público B e C, não é público A, é público B e C que me deixou... B, C, C e D, acho que é público C e D, que me deixou mais feliz ainda, quer dizer, que são as pessoas que realmente precisam assistir. E fiquei feliz, porque ela entrou direto 5 dias, aí teve o sábado, aí domingo quebraram Brasília. Então, a série passou nesse contexto. Domingo, o Lula toma posse. A série entra segunda-feira. Aí passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado tá tudo bem, domingo Brasília é quebrada. Toda, destruída. Quando eu liguei a televisão, eu vi o que estava acontecendo. Falei, meu Deus! E na série a gente tem isso. A série termina, que eu acho que é isso que é muito legal, porque exatamente acontece. O legal da gente ter esse tipo de painel é que ele te coloca no presente. Então ele vem trazendo você e te joga hoje. Oi, olha onde você está, entendeu o que te aconteceu? Porque na realidade é tanta coisa que a gente mesmo esquece o que nos aconteceu. Por incrível que pareça. Então, para mim, o Oito Presidentes é, né, na minha história, é o filme mais importante para mim. A série até mais do que o filme. É um marco. E dentro desse universo documental, quais que são as suas maiores influências? Você tem uma diretora documental favorita? Eu tenho... Eu, na realidade, eu não gosto de documentário que seja de entrevista. Eu não gosto. Por isso que o Oito Presidentes eu já fiz dessa maneira e o Raízes também. Então isso me atrapalha um pouco na relação. Não que eu não goste de assistir, mas eu não consegui ainda um diretor que eu copie uma coisinha ou outra, que eu roube ali, aqui, uma boa ideia, porque na realidade, quando eu vejo nos assuntos que eu quero fazer especificamente, né? Porque tudo tem um assunto que você vai tocar. É determinado tipo de assunto, uma entrevista é uma coisa importante. Quando você fala de política e religião, que são os dois documentários, né, o de política, o Oito Presidentes e o Raízes, são assuntos muito delicados, onde a entrevista, no fundo, não deixa, quando você não está falando de uma pessoa, quer dizer, quando eu não estou falando da sua vida, e sim estou pedindo a sua opinião sobre uma coisa, no fundo, dependendo como é a pergunta, parece que eu estou te espremendo para que você me responda alguma coisa. Existe um embate nisso, que nesses assuntos eu não acho que ele seja bom. Eu na realidade, eu estou inventando um pouco uma linguagem que eu acho que é boa para todo mundo assistir, que é uma linguagem documental não opiniosa. Eu mandei para um super roteirista, amigo, querido, maravilhoso, que eu não vou citar o nome para não ser chato. E aí ele falou, quando ele assistiu o Oito Presidentes, ele falou assim, mas Carla, cadê você no documentário? Você não aparece, você não entrevistou ninguém, cadê a sua marca? Eu falei, a minha marca está em tudo que eu faço. Ele falou, não, mas documentário tem que ter. Eu falei, não quero que tenha. Eu não quero isso, eu não quero estar presente ali. Eu quero, na realidade, o que eu estou trabalhando atrás mesmo, eu estou levantando, eu estou presente no que eu estou fazendo, em todas as ideias e no que está selecionado. Eu não preciso ficar perguntando para você por que Buda disse que as mulheres... Né? Quando eu fiz as pré-entrevistas,
porque aí eu peguei todos os rabinos, pessoas importantes de cada uma das religiões, peguei o Milton Bonder, peguei todas as pessoas importantes e fiz umas pré-entrevistas, isso em 2017, foi quando eu comecei esse filme. E o que eu senti imediatamente, que é muito delicado uma entrevista numa questão religiosa, igual à política. Porque quando você se vê, você está falando com um rabino querendo que ele reclame da própria religião que ele está ali para defender. Entendeu? Ele está ali, a Ronja Cohen, fofa, querida, eu perguntando por que Buda dizia, né, fala para Ananda, porque Buda é um dos poucos que tem a sua história escrita por alguém que conviveu com ele. Não recebeu de lugar nenhum, não foi escrita 100 anos depois, que nem o cristianismo, né? Nada disso. Você tem a Ananda ali do lado de Buda anotando e escrevendo. Claro, a Ananda escreve depois que Buda morreu, mas viveu ao lado o tempo todo de Buda. Então, não é que tiveram outras fontes. Mas como é que a pobre da Monja Cohen vai poder opinar sobre por que Buda disse que a gente deve tocar nas mulheres sempre com a mão direita, não com a mão esquerda, porque com a direita a gente se limpa, então você tem que tocar. Há um tipo de situação delicada para você fazer entrevistas aonde fica parecendo que você quer tirar aquilo e aquilo não existe. É você que está cavando. Quando você tem painéis, você só tem a história. É a história engravidando a história, entendeu? Você tem isso. E o mais interessante, quando a gente fala em religião, porque eu não quero faltar com respeito nem agredir nenhuma das religiões, da mesma maneira que é no 8 Presidentes. Eu não tive problema nenhum político, gente, com tudo que o filme tem. Todos os meus amigos dizem assim, a direita vai te massacrar, a esquerda vai te... Gente, ninguém abriu a boca. Eu não recebi uma reclamação. Porque quando você abre um painel, num certo sentido, você deixa espaço para que todo mundo pense. Sem nenhuma influência. As pessoas vão vendo e elas mesmas vão raciocinando em cima do que elas estão vendo. Vai falar, ih, olha, agora ele falou isso. Menina, mas ele acabou de falar aquilo, como ele está falando isso aqui agora? E olha, você vê ele hoje, o que ele está fazendo. Tem todas essas conexões, né, que a gente vai fazendo quando você tem vivo a sua história na mão, que são muito importantes, eu acho. Mais do que eu me colocar de uma maneira super esperta, intelectualmente, né, up to date, entrevistando pessoas maravilhosas e incríveis. Você fala, não, eu quero as pessoas e o conhecimento delas, no caso do Raízes. Eu quero um depoimento, é mais importante para mim o depoimento, porque tem o original do que elas pensam, do que uma pergunta que eu pressiono para espremer uma coisa que eu li. Quando a pessoa entra, e é tão mais interessante, já fiz algumas entrevistas e realmente a diferença é total, porque eu fiz esse teste antes, eu estava com medo disso, ainda mais religião, né, que todo mundo tão... Eu falei, agora vão dizer que eu estou querendo agora cuspir em cima das religiões, fazendo historiadores e teólogos dizerem coisas que eles não acreditam, né? Então está sendo bem, bem interessante. Estou aprendendo cada coisa, gente, é inacreditável. Incrível. E você tem uma previsão já de finalização? Eu tenho que finalizar ele até o final do ano. É cada história, se fizer uma linha do tempo do que as mulheres passaram no mundo, é inacreditável. Mas vai ser filme ou série? Não, vai ser filme. Eu tentei que fosse série. E você sabe que é uma coisa meio maluca? Assim, eu nunca tive sentimento de perseguição. Você viu que eu falei que eu nunca tive problema nenhum. Eu nunca tive sentimento de perseguição. Pois o Raízes, você acredita que a gente teve uma coisa estranhíssima na Ancine, que é, de repente, a nota da minha produtora, que é 4, passou a ser 2. E entrou em todos os editais com nota 2 e a gente perdeu todos os editais.
Isso é um erro material, eu não posso acusar ninguém. Na hora que eu mandei para a Ancine, eles imediatamente corrigiram. Mas não é louco? Se tratando desse assunto, entendeu? Justamente desse assunto. Eu falei, passou por alguém que olhou e falou, cara, ela vai querer agora ficar falando das religiões? Ela vai, entendeu? Não, vamos, o que a gente faz aqui, né? Tira 2 pontos dela até ela descobrir. Foi literalmente isso, a gente perdeu o primeiro edital por um nada. Aí perdemos o segundo edital porque entraram já as cotas todas. Então o assunto mulher já foi para uma cota atrás, né? Você fala assim, estamos com transgêneros, estamos com negros, estamos com... Então a mulher já deu um passo atrás na relação de cotas. E a gente perdendo sempre por muito pouco. Quando foi na Rio Filme, que a gente, de novo, terceiro edital, perdendo por muito pouco, e era já finalização, porque a gente já tinha mais de 50% do orçamento do filme. Então era meio inexplicável como é que a gente perdia por tão pouco, já tendo dinheiro, já tendo começado. Quando eu peço para Rio Filme me mandar as notas e por que a gente abrir tudo, eu olho lá a classificação da produtora, nota 2. Eu falei, oi? Como assim nota 2? Ah, foi o que a Ancine passou. Isso eu fui descobrir já no final de todos os editais do ano passado. Eu falo, eu não vou entrar numa de ficar achando, mas como é esse assunto? Eu acabei pensando que tinha chance. Pelo menos curioso. Né? Tem chance. Você não pode falar, eu só falei aqui, aí. Aqui só quem assistir que vai saber. Não é uma denúncia, é apenas uma invertação. Porque é um fato, entendeu? Você fala, durante esses anos todos a gente nunca teve esse problema produzindo tudo. Aí você vai falar sobre esse assunto, que já é um assunto peludo. Da hora para outra muda a sua nota, num erro material. Abre espaço para conspiração. Totalmente. Ô Carla, e agora indo um pouquinho assim para onde você transborda, né? De uns anos para cá. Você foi para outros braços culturais, desde projetos paralelos como Mulheres Mix, e também presidiu o Festival Internacional de Cinema Infantil e a Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Você pode falar um pouquinho mais sobre a sua atuação, especialmente no festival e no Teatro Municipal? E você comentou também que no papel de diretora você não sentiu esse peso de ser mulher, especialmente por estar no topo da hierarquia, né? Aqui você sentiu, também foi... Aqui aonde? Você, na presidência dessas duas frentes. O Festival Infantil era um projeto que eu queria fazer muito porque eu tinha ido para a Suécia, porque estavam fazendo um festival de cinema brasileiro na Suécia e estavam me homenageando, passando todos os meus filmes. Quando eu cheguei lá, acontecia um festival de cinema para crianças, que era a coisa mais linda no mundo. E eu acabei acompanhando o festival, fui assistir algumas sessões, e eu estava querendo ficar grávida. Então aquela coisa toda, aquelas crianças, aquele conteúdo, aquilo foi ficando tão hipnótico para mim, que eu disse assim, eu preciso, as nossas crianças quase não tem nada, não tem, a gente fica vagando com as crianças, tem tão pouca coisa para fazer um festival, e eu sempre nunca consegui pensar, eu queria fazer um festival no Rio de Janeiro. Eu sempre que penso em alguma coisa, eu penso no país mesmo, porque eu acho que a gente é um país tão desigual, que é tão importante que a gente tente raciocinar no Brasil como um todo e não só no nosso quarteirão. E aí eu voltei de lá, falei, eu vou fazer, e aí eu começo, eu vou fazer. E aí comecei. Aí fui na Cinemark, propus para a Cinemark essa parceria, eles toparam e foi bárbaro. Porque a gente botou muita criança dentro do cinema. Até o governo Bolsonaro, a gente fazia o festival em muitas cidades. Aí depois veio o governo Bolsonaro, pandemia. Tarará. Hoje a gente só está fazendo o festival no Rio de Janeiro.
E aí, quem sabe a gente vai ampliar ele de novo para o tamanho que ele tinha, mas a gente quer ampliar ele num outro formato, não exatamente só cinema como ele era. A gente, na realidade, a gente quer misturar ele com outras áreas, como literatura, teatro, poder fazer um festival mais aberto e não só de cinema, porque também da época que a gente começou a fazer para hoje, teve uma diferença muito grande na relação com as telas. Então, os streamers estão muito bombados, as crianças já estão muito viciadas numa telinha. Então, não necessariamente um evento para crianças pode ser só cinema. Acho que você tem que ter... Tudo bem, a gente tinha oficina de cinema, a gente tinha uma série de atividades ali dentro, mas eu acho que a gente pode fazer algo mais interessante, sabe? E é isso que a gente está desenhando agora. Já o Teatro Municipal, para mim, foi um momento lindo da minha vida, assim, muito difícil, muito, muito difícil em muitas coisas. Assim, no sentido que, primeiro, por ser exatamente uma administração pública, onde não necessariamente as coisas fazem muito sentido. Segundo, porque foi a minha primeira experiência como dentro da gestão pública, então eu tinha que realmente estudar muitas coisas ali dentro. E você ficar à frente de uma... Eu fiquei à frente de alguma coisa que eu gostava muito, que eu gosto muito, não gostava, que eu gosto muito, que são os teatros de ópera, que são os corpos artísticos. Eu sei como eles são. Eu sei quanto é difícil você lidar, porque eu já tinha dirigido óperas, tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Belo Horizonte. Então, quando a Adriana Hatz me convidou para ser presidente do Teatro Municipal, eu sabia qual é o terreno que eu estava entrando. Eu sabia que eu ia ter problemas em muitas áreas, mas eu achava que eu ia ser mais feliz do que ter problemas. E, de fato... apesar de ter tido muitos problemas, quando eu me lembro do que eu vivi, eu só me lembro da alegria que eu tinha de estar ali, sabe, que sorte eu tive de poder cuidar daquele teatro. Porque o problema é que as pessoas vão para o Teatro Municipal e elas só pensam na programação. A programação é a primeira coisa que elas pensam. Eu pensava na programação, claro, mas eu pensava no prédio, porque para mim o teatro é um corpo, né? É um corpo muito importante para a cidade, é um espaço que guarda ali milhões de emoções de pessoas há muitos anos, então cuidar dele, deixar ele direito, para mim era pare contar com a programação, entendeu? Era tão importante quanto que a estrutura do teatro fosse cuidada, que o teatro tivesse sempre direito para receber as pessoas, que os equipamentos funcionassem. Então, todo o processo do restauro foi um processo difícil, porque é fácil criticar, né? Uma pessoa que se senta num lugar de ficar pontuando tudo que é errado é um lugar muito fácil. Então, eu tinha esses bombardeios um pouco quando eu comecei o restauro, porque é isso, o restauro é um... E o que eu fiz para poder fazer isso direito? Eu tive uma ideia uma vez, dormindo, acordei com isso. Eu falei, cara, eu preciso chamar os órgãos de patrimônio, o IPHAN e o INEPAC, o estadual e federal. Eles têm que estar na obra junto comigo. Se eles não estiverem na obra junto comigo, eu vou viver no jornal com a obra sendo interditada. Porque eles vão chegar aqui com poder de polícia. Ou eu sou da polícia, o que estão fazendo aqui? Entendeu? Eu não quero polícia. Eu quero, na realidade, eu quero que as pessoas que são dos órgãos de patrimônio me ajudem a fazer isso. Eu vou dar o espaço necessário da minha vida, do meu cotidiano, para fazer o meu melhor. Mas eu preciso desses órgãos do meu lado. Aí fui na presidência do IPHAN, fui na presidência do INEPAC. Eu falo, a gente vai ter reuniões semanais com toda a equipe de gestão. Eu preciso de uma pessoa do IPHAN e de uma pessoa do
do INEPAC. Porque eu posso ser enganada. O nego pode me dizer que a técnica é assim e a técnica ser assado. E aí você vai chegar e vai dizer que eu estou fazendo o restauro com a técnica errada e você não me ajudou em nada. Eu não quero isso. Se eu tiver que andar assim, eu prefiro recusar e sair dessa posição, porque realmente, ganhando o que eu ganho, ainda apanhando para fazer um restauro que já é uma coisa difícil. E aí, graças a Deus, foram fofos. Ficaram mortos de contentes, porque, claro, porque os órgãos de patrimônio também querem cuidar do Teatro Municipal. Eles não estavam chateados, entendeu? Ninguém achava um saco ir para a reunião da quinta-feira. Então era lindo, porque o que a gente fazia? Toda quinta-feira era dia... eu só me lembro disso com alegria, que era assim, era uma mesa muito grande, a mesa do Teatro Municipal é uma mesa enorme, que era mais de 20 pessoas. Então ficava aquela mesa enorme, a gente começava visitando todas as oficinas, porque eu comecei a perceber uma série de coisas que eu tinha que fazer, que vão aparecendo na minha mente, do além do aquém, porque eu não sei por que eu penso isso, mas um dia eu acordei e falei, cara, não pode sair nada do teatro. Ninguém pode levar nada. Tem que ser todas as oficinas de restauro dentro do teatro, porque se roubarem, se quebrarem, você é quem responde por isso, você, seu patrimônio. Então tem que estar tudo dentro do teatro. Não pode levar para... Porque ela fala assim, vamos levar o telhado para São Paulo, a águia, os ornamentos. Eu falei, gente, não vamos levar para lugar nenhum. Eu vou agora na prefeitura, vou cercar a 13 de maio, vou fazer uma área para a gente aqui. Eu quero todas as oficinas de restauro para que a gente possa ver o andamento e para a gente ter a segurança que nada foi roubado. Como é que... Vai que rouba uma coisa dessas, antiguidades todas do teatro, vitrô, todas as coisas maravilhosas. Como é que a gente vai fazer com esses vitrais todos? Aliás, deixei um vitral sair, que precisava de qualquer maneira, não tinha como fazer ali, mas era o Luigi, que era de confiança de todas as pessoas, de todos os restauradores, do IFAM, do INEPAC. Eu só dizia, vocês são responsáveis comigo, assina aqui, eu quero. Porque na realidade é um pouco isso, e tudo deu certo, com a graça de Deus, entendeu? E a gente ainda ficou com a parte que eu cerquei para fazer a oficina de restauro do teatro. Eu consegui convencer que a prefeitura doasse aquilo e a gente fez um jardim, que é aquele jardim lateral para o teatro, que eu falo, pô, ganhei esses 7 anos só de alegria. Não importa que ninguém saiba, mas eu sei, eu olho para ali e falo, cara, que gol maravilhoso, aquele lugar que só tinha xixi, você parava ali na lateral, era um cheiro de mijo, as portas do teatro eram descascadas, porque a urina é uma coisa... As pessoas faziam todas as necessidades, namoravam, dormiam, era um pardieiro, era uma coisa de morador de rua. E eu consegui fazer aquilo num jardim lindo, onde as pessoas ficam, onde o teatro dá festa. Foi uma, sabe, daquelas coisas que você tem muito orgulho na sua vida, que você fala, que lindo, o teatro precisava disso. E eu consegui, mal ou bem, fazer, né? Porque para você conseguir pegar um pedaço de rua é complicado, é complexo. E ainda trouxe o Carlos Gomes, que estava lá abandonado no meio da praça, ninguém nem sabia que era o Carlos Gomes que estava ali, entendeu? Para frente do teatro, que dizia, gente, mas por que ele está no meio da praça? Ninguém nem acha. Não, ele está regendo o teatro. Eu falei, me conta. Juro, o cara do patrimônio falou para mim, Carla, ele está regendo a orquestra, se você... Eu falei, amor, ninguém nem sabe, põe ele em frente ao teatro, você vai ver que... E tá lá o Carlos Gomes, bonitão, em frente ao teatro. Fantástico, Carla. E aí agora a gente já vai, infelizmente, para o último bloco. E pensando assim, no retrospecto, né? Desde quando você começou nessa indústria até os dias de hoje, como é que você vê a evolução agora sob uma perspectiva de gênero mesmo? Você sente que as mulheres diante e por trás das telas
estão mais representadas? Você sente que houve... Eu acho que a gente andou para frente e ao mesmo tempo andou para trás. Quer dizer, a gente ocupa mais espaço, mas o grau de violência que as mulheres andam sofrendo por ocuparem esse espaço, por terem opinião, por quererem o seu espaço, está insuportável. Então, eu me pergunto onde é que a gente está, onde é que está o nosso erro, né? Se a gente não errou, onde é que está o erro histórico? Aonde você precisa, que é isso que eu estou dizendo, né? Existe lá né? Aristóteles fala que fala das mulheres, o outro fala que Deus fez da única costela, do único osso torto que a gente tem no corpo, a mulher, por isso a mulher vai ser sempre torta. Então, quando você começa a ver essa linha do tempo das mulheres, é que você vê como é importante a gente conseguir ter uma releitura dessa dramaturgia religiosa e entender ela não como um documentário da nossa existência. É mais complexo, a gente não se livrou disso, do mistério que é a nossa existência. Por que estamos aqui? Porque a gente chega sem contrato, nem de entrada nem de saída, já é complexo. Nada está seguro. Então, realmente, a gente continua dormindo sem essa explicação. Tudo bem, naquela época era muito importante que as religiões criassem códigos de procedimentos, uma dramaturgia que nos acalentasse quando o sol ia embora, que a gente entendesse todas as forças nas quais a gente estava ali vivendo de outra maneira e que minimamente aprendesse coisas para viver em sociedade. Ok, mas isso não é um documentário da existência humana. Isso é a história engravidando a história, entendeu? São coisas que servem para a gente, são muito importantes. Não quer dizer, é meio que nem astrologia, entende? Meu filho estuda física e matemática. Apesar de todos os concertos que ele assistiu, meu sonho é que ele fosse maestro. E aí os maestros diziam para mim, não faça isso, não deseje isso para o seu filho. Eu falava, que isso, maestro? Não fale assim, eu vou ficar morta de contente, velhinha, indo para o La Scala, assistir meu filho reger, eu lá chiquetezésima. Não, você não sabe o que ele vai passar. Bom, toda a matemática serviu, tudo que ele escutou de concerto serviu para a matemática e para a física. E eu gosto de astrologia, sempre gostei. Me divirto com a astrologia, assim. Acho que a astrologia, eu sempre usei a astrologia para fazer personagem, quando eu ia fazer a Pagu, então eu ia lá desenhar personagem de novela, então, que é mais solto ainda. Né, você vai lá e desenha o personagem com mulher, você escolhe o signo, não, ela seria de não sei o que, ela teria, sempre gostei. O meu filho, toda vez que eu toco na palavra astrologia, ele fala assim, mãe, por favor. Eu falo, o que é, Antônio? Mãe, você disse que eu sou touro por quê? Porque o planeta estava ali, né? Pois é, eu estou te dizendo, o planeta não estava ali, mãe. Isso não é verdade. É um pouco isso. Não importa, entendeu? Uma coisa não tira a credibilidade da outra, porque tem coisas que é isso. Elas fazem parte. Quem falou que a nossa história é construída só de verdades? A nossa história não é construída de verdades. Ela é construída de vivências, emoções, sentimentos, mentiras, verdades, né? O que a gente tem como extrato de dramaturgia religiosa tem coisas muito lindas, muito interessantes, mas também muito cruéis com as mulheres, né? Se você faz uma linha do tempo, você percebe isso, né? No outro dia eu descobri só uma curiosidade. Vocês conheciam já o personagem da Inquisição chamado o Alfinetador? Não. Que delícia! O alfinetador, as mulheres eram queimadas, né? Como bruxas. E aí tinha o alfinetador, que era o cara que ia comprovar que você era bruxa.
Então, ele tinha uma agulha, você ficava nua, amarrada, com os braços assim, e aí cada pinta no seu corpo demonstrava que você era bruxa. Então, ele ia lá e pique, na sua pinta. E aí você confessava, claro, quando você começava, você confessava que você era bruxa, que você tinha feito. Você confessava o que você queria, o que você podia para se ver livre. Você confessava o que você podia para se ver livre daquela situação. E depois você era queimada de qualquer maneira. Então, quando você começa, o show de horrores que existe na trajetória feminina, nessa disputa, é uma coisa que precisa... A gente precisa ter conhecimento e domínio disso. Então está sendo muito interessante, porque no fundo você vai vendo quando os historiadores e os teólogos vão falando, né? No outro dia eu estava fazendo uma entrevista com um cara tão interessante que ele fala assim, aonde na Bíblia está escrito que Maria Madalena era uma prostituta? Isso inventaram no século V depois de Cristo. Nunca foi. Maria Madalena não é prostituta. Não existe uma cinebiografia que Maria Madalena não seja uma prostituta arrependida. Eles juntaram dois personagens. Então é assim que vai se construindo uma história negativa. E o que eu acho é isso. A gente não vai conseguir, sem a gente olhar de verdade para a questão de gênero. Por exemplo, quer ver uma coisa engraçada na Índia? Na Índia existem 3 gêneros. 3. Existem homens, mulheres e os trans, que são deidades também. E que existem desde sempre, existem no hinduísmo. Então você tem muitas coisas. Por outro lado, as viúvas são destratadas de uma maneira na Índia que você não acredita o que é. Elas viram párias da sociedade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: conhecer história é muito importante para que a gente mude o mundo, para que a gente transforme as coisas da maneira que elas vêm andando. E o mais importante, eu acho, no caso da mulher, é a nossa linha do tempo ser clara. E é legal porque, pelo fato da gente ter sofrido muito, a gente acaba tendo um discurso gasto, cansado, emocionado, magoado, vilipendiado. Não importa que você na sua vida não passou. Você assistiu ali de camarote muitas mulheres passando por isso. E isso, de alguma maneira, não tem como você não vivenciar esse sentimento. Não tem como você olhar e ver uma mulher que o cara foi lá e tacou fogo nela na plataforma do trem, você não ficar com aquela imagem, né? Não foi você, não foi em mim, mas aquilo tem um grau de violência contra o gênero feminino que a gente precisa começar a colocar dentro do mundo em outro parâmetro, né? O patriarcado, ele tem que se recolher um pouco, muito, porque a gente hoje está no mundo da maneira que a gente está, não é à toa, né? Você tem homens à frente de tudo o tempo inteiro. E aí você tem essa cultura masculina de uma certa violência, né? Meninas, é isso. É uma luta. Mas eu acho que a gente está indo bem. Eu acho que a gente está indo bem. É só a gente ter certeza de que a gente precisa clarificar essas relações para todo mundo. Para os homens também, porque assim como existe um papel para as mulheres, existe um para os homens também. Talvez a gente esteja sofrendo mais com tanta violência, um pouco pela nossa falta de educação também, né? Você entende? A gente tem uma falta de educação geral, educação conhecimento mesmo, não é educação modos, que faz com que a violência acaba sendo um argumento mais forte do que o pensamento, né? Se eu não sei o que te dizer, é melhor eu virar a mesa logo, né? É um show melhor do que... Já que eu não tenho como
te convencer de outra maneira. Então, eu acho que a gente vive, na situação de gênero, um momento muito especial no mundo, onde as mulheres precisam estar atentas para que a gente, vá fazendo uma, sem nenhuma ofensa, uma releitura e vendo em que lugar a gente está dentro da nossa história, na história da humanidade.